Gratidão, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Sauler Barcelos. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui no Grupo Espírita João Batista, justamente numa casa de amigos tão queridos, gente que está aí se propondo, né, de se lançar, de trabalhar para o Cristo, na seara do Mestre. E como a Nilson falou, né, a gente às vezes não tem que ficar preso, circunscrito em um templo de pedra, em um local circunscrito, onde a gente só pode trabalhar aqui. Quando somos trabalhadores para o Cristo, a gente trabalha para o Cristo onde quer que seja. Então, isso é muito bacana e por isso também eu me lanço e gosto muito de me colocar como ferramenta e através das palestras também é uma forma de estudo. Hoje a gente está trazendo um tema bem legal, bem interessante, que é justamente as primeiras pregações, vindo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, a gente vai fazer até mesmo a leitura, porque vai ser um estudo, né? Então, a gente vai ser muito, muito fiel aqui à própria questão do capítulo, mas com comentários, para que a gente possa compreender cada vez mais. E fiquem muita vontade de repente, participar com comentários, com perguntas, e assim a gente vai fazendo desse estudo cada vez mais rico. Certamente eu preciso falar aqui que o palestrante ele não é melhor do que ninguém, gente. O palestrante ele é uma pessoa que estudou um pouco antes e vem aqui para compartilhar conhecimentos. Mas todos nós estamos no mesmo barco, estamos aqui para nos ajudar. Eu digo sempre que na nossa reencarnação a jornada é individual, mas sempre numa experiência coletiva. E é justamente isso que a gente começa a se rememorar do Cristo quando ele ensina diversos momentos falando sobre amar ao próximo, sobre a união, sobre estarmos justamente em sociedade nos apoiando mutuamente. E nesse capítulo, a gente inicia falando justamente assim: nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, João Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou ao oásis de Jericó uma bênção de verdura e água fresca, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Parece simples, mas eu queria já me ater aqui no início, porque olha como ele diz: Jericó, o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água fresca, onde inclemências da estrada, entre as inclemências da estrada agreste. Então, tem essa estrada agreste, onde pode ser com muitos desafios, com muitas questões, e ele está nesse oásis, com verduras, né? Água fresca, com tudo de bom e do melhor, onde ele está, então, num ambiente onde conduz o conforto. Conforto. Conforto esse que muitos de nós acabamos nos encontrando e acabamos também nos demorando por muito tempo. A gente não sai, fica ocioso, fica sentado, fica parado, porque tá bom, tá confortável, tá interessante. Mas, quando a gente amplia a nossa visão de que a nossa família é toda a humanidade, onde tiver sofrimentos, onde tiver alguém precisando de suporte, onde precisarem de algum tipo de auxílio, lá também nós podemos nos fazer presentes. Então, é uma ilusão, assim como fala, né, os oásis no deserto, é uma coisa que, tipo, é fora da realidade, porque tudo é seco, tudo é realmente bem pesado, bem complicado, mas nesse oásis normalmente tem água fresca, situações refrescantes. Um oásis é como se fosse um paraíso. Mas Jesus não se demorou ali. Jesus avançou, porque ele sabia da sua missão. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, e isso já para Jerusalém, tá, gente? Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos
pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. O magnetismo de Jesus. Não apenas a figura dele física, mas o magnetismo que atrai, que faz com que as pessoas olhem e se sintam cada vez mais chamadas, convidadas a ter com ele algum tipo de experiência. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, ainda assim tendo sido impactados em algum nível. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazeis na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Fundação do reino de Deus. Construção, edificação. Busco a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E, continuando suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Sempre com sarcasmo, ironia, querendo ridicularizar este que, embora tenha atraído o olhar dele e atraído a atenção dele de alguma forma que ele mesmo não conseguiu explicar, ainda assim quis diminuir. Galileu? Existia muito preconceito, não apenas nessa época que nós vivemos. Lá naquela época existia muito preconceito. Bullying rolava solto, só que não com esse nome. Então, é o tipo de situação que realmente a gente vê isso muito forte aqui. E Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. E aqui eu quero parar um pouquinho pelo seguinte, estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Você vê que Hanã, ele a todo momento se coloca com uma questão material, até porque edificar o reino de Deus no coração do homem era uma coisa muito difícil de se compreender. Eles mesmos não tinham edificado, tanto que Jesus, certa vez, nos diz: eu não vim destruir a lei, sim fazê-la cumprir. Então, a gente já tinha muito conhecimento, muitos ensinamentos para conseguir dar conta e viver uma vida muito boa. Mas Jesus veio fazer com que a gente compreendesse melhor os ensinamentos e fazer de uma forma mais facilitada, embora ainda assim tenha ficado difícil, porque um ser de tamanha envergadura, iluminação e elevação espiritual tinha que trabalhar muito para conseguir auxiliar. É assim como, ao exemplo, nós, na nossa vida adulta, tentando ensinar uma criança a compreender coisas complexas. Uma criança bem pequena é difícil. Mas Jesus, pelo nível de grandeza, extremamente paciente, ensinou muito através das parábolas. Mas, voltando aqui, eu queria ressaltar isso, que Hanã, a todo momento, falando sobre construções. E aí Jesus, pegando o que Hanã falava
e trazendo com doçura, mansuetude, serenidade, porém firmeza, o que ele realmente estava querendo dizer, porque ele estava falando sobre sentimentos, ele estava falando sobre o reino interno, o mundo interno, e não apenas a questão onde a gente consegue enxergar, tátil. E ele vai e diz assim, impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Doido para diminuir ainda mais, devido às tentativas que ele já estava tentando, pelo menos, né? Estava intentando diminuir Jesus, mas não conseguindo, e ia, de repente, por outro viés. Conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde convictamente: conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. E então o sacerdote o contemplou irritado, porque não conseguiu dobrar aquele galileu, um simples galileu. Não conseguiu dobrar esse simples galileu. Então ele ficou irritado e dirigiu-lhe um sorriso de profundo desprezo e acabou indo embora à Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Isso a gente vê em tudo quanto é lugar nos dias de hoje. Quando, de repente, a pessoa se apega muito nos títulos, achando que é superior porque, de repente, é um padre, um bispo, um pastor, um palestrante, um dirigente de uma casa espírita, um artista, um deputado, um parlamentar, um professor, qualquer que seja o título, a pessoa se sente quase que confrontada intimamente se, porventura, ele não consegue dobrar o outro com os seus quereres, suas vontades, seus pensamentos. Isso é orgulho. Daí que aprendemos que as grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E nessa passagem aqui a gente consegue perceber bem o quanto que Hanã não estava se permitindo nem mesmo ouvir o outro, sendo esse outro Jesus. Mas ok, ele não sabia. Embora tenha se sentido intimamente conectado, chamado, sentiu um magnetismo, alguma coisa diferente, e olhou para aquele Galileu e começou a interpelá-lo. Isso não era uma coisa muito comum de se fazer. Mas por que fazer com ele? Porque sentiu algo diferente. Mas ainda assim, não se permitiu ouvir, não se permitiu conversar. Ele queria dominar Jesus. Ele não queria conversa. Ele queria humilhar Jesus. Ele não queria igualdade. Ele queria derrubar, acabar com qualquer tipo de possibilidade daquele Galileu mostrar sabedoria. Mas assim como diversas passagens bíblicas mostram que todos os intentos dos sacerdotes para derrubar Jesus só fazem com que ele cresça cada vez mais. Porque ele, que é a luz do mundo, jamais seria transposto, derrubado ou abafado pelas trevas. Olha, mas ele foi pego, ele foi crucificado. Estava escrito e ele sabia que isso ia acontecer. Então ele não foi surpreendido, ele se permitiu para que coisas outras pudessem surgir. Mas esse é um outro ponto também. Então, depois de algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, perdão, aqui um pouco antes, no dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galiléia distante. É muito legal que a linguagem é muito poética, tá, gente? Então, fica aí a sugestão para a gente conseguir cada vez mais estudar. As obras de Humberto de Campos são muito, muito boas e fazem com que a gente amplie muito o nosso conhecimento. Daí, algum tempo depois de haver passado por Nazaré,
Descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum. Cidade essa que ficou muito conhecida por conta de muitos seguidores do Cristo, inclusive alguns que foram os discípulos do Mestre. Como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e dirigiu-se resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos, e certamente conhecia. Sabendo que nada acontece ao acaso, e esses 12 não foram aleatoriamente escolhidos por Jesus, sim, na erraticidade, no plano espiritual, já tinham sido acordados todos os 12 a seguirem o Cristo. E cada um vivendo sua vida de uma forma comum, até a chegada do momento derradeiro de o Cristo convidá-los. A manhã era bela, e no seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Olha só que interessante, né? Jesus, governador do nosso planeta, o ser mais evoluído que já pisou aqui na Terra, mestre dos mestres, rei dos reis, dirigiu-se a esses rudes pescadores de forma amistosa. Lembra daquela passagem onde ele faz o lava-pés? Quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor, pois eu não vim aqui para ser servido, e sim para servir. E assim ele viveu a vida inteira dele, gente. Por isso que é tão interessante a gente estudar mais desse homem que chamamos de mestre. Precisamos aprender com esse mestre. E através de diversas obras maravilhosas podemos aprender um pouco mais sobre a psique do Cristo, sobre a intimidade dele, os seus ensinamentos, a sua forma de vida. E quanto mais aprendemos do mestre, mais podemos seguir os seus passos. Então, ele foi e disse assim para eles, com profunda alegria e amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Uau! Se a gente ouvir isso hoje, ia falar que o cara é doidão, né? Ih, rapaz, isso daí não tá bem, não. Olha assim, tenta sentir um cheiro, de repente, de algum álcool, alguma coisa, algum tipo de entorpecente, porque isso é o que nós fazemos. Nós julgamos, e julgamos muito. Mas é importante a gente perceber o quanto que pessoas que são muito diferenciadas, embora rudes e não tão intelectualizadas, conseguiram enxergar no Cristo esse mestre divino. Isso é muito legal para a gente sair desse ponto de estou na fé raciocinada, sou melhor do que aquele outro que fica aqui assim na sua fé. Não é por aí, gente. Não é por aí, definitivamente. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, a respeito de Jesus, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enladeado, enredado, conectado com Jesus. Mas, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Olha a reverência, sem nunca ter visto aquele homem. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho com um olhar incendido de júbilos divinos. Instando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os 3, percebam isso, o que eu acabei de dizer, que não era ao acaso a esmo, eram pessoas
certas, escolhidas, desde o plano espiritual. Ao observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um reino? Mas em Cafarnaum existem poucas casas. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande, e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. E dizendo isso, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno, como se adiantasse com prazer as suas explicações para mais tarde. Inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Aqui também é interessante a gente parar e analisar. Quantas vezes nós já tivemos o convite de Jesus? Quantas vezes, através de pessoas, Deus atua no homem através do próprio homem? Quantas vezes, num insight ou então intuição, sentimos um chamado de fazer o bem? Quantas vezes nós que estamos aqui conectados numa palestra pública online, estamos verdadeiramente sendo chamados? Então eu pergunto para você, se Jesus vir agora e diz: quereis ser meus discípulos? Tu queres ser meu discípulo? Será que aceitaríamos? Será que verdadeiramente o seguiríamos? Será que precisamos de Jesus se materializar, reencarnar, aparecer na nossa frente para chamá-lo, uma vez que ele já disse: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá também eu estarei? Não precisamos mais disso, porque Jesus já está nos convidando há muito tempo, durante muitas reencarnações. E nessa, que é a nossa melhor reencarnação, acreditem se quiserem, mas é a nossa melhor reencarnação, podemos fazer melhor. Podemos fazer cada vez melhor e avançar verdadeiramente na seara, avançar verdadeiramente com relação à nossa jornada espiritual. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Nunca tinha visto Jesus, mas algo dentro de Pedro ressoava, como se já o conhecesse. E sim, o conhecia. Teve todo um planejamento reencarnatório, como eu falei antes. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Senhor, seguiremos os teus passos. Eles não sabiam para onde Jesus iria. Eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam o que ia ser feito. Eles não sabiam da magnitude, do tamanho, da importância de Jesus. E eles decidiram: Senhor, seguiremos os teus passos. Nós hoje já sabemos do tamanho de Jesus, já sabemos a importância de Jesus, já sabemos o que realmente é o reino de Deus, já sabemos as outras questões descortinadas pela doutrina espírita, do plano espiritual, da vida real que é no plano espiritual, na pluralidade das existências e dos mundos. Já sabemos disso tudo. Estamos seguindo os passos de Jesus? Será que temos menos condições do que esses homens de seguir os passos de Jesus? Homens esses que nem sabiam ler em grande parte e que, na verdade, não tinha nada para ser lido.
eles seguiram Jesus. Sem dúvida. Em nenhum ponto. Senhor, seguiremos os teus passos. Eu não sei se eu tenho tamanha fé. Eu não sei se eu faria isso que eles fizeram. De verdade, gente. Me bate até mesmo um arrepio em pensar na possibilidade de virar as costas para Jesus. E é por isso que hoje eu me lanço para trabalhar bastante na seara do Mestre. Porque eu não preciso mais que Jesus se materialize na minha frente para me convidar. Eu me sinto convidado a todo momento. Quando, de repente, uma pessoa me para na rua, hoje eu paro. Não era assim. Quando Jesus se mostra através do outro, e eu falo isso e acredito que seja tão importante, será que agiríamos com o outro da mesma forma como agimos se víssemos Jesus no outro? Um cara que vem com uma gorduchinha de cachaça é Jesus, que por qual motivo não sei, mas está com a cachaça na mão. É Jesus ali. É Jesus quando vem vender uma bala. É Jesus quando, de repente, dá uma fechada no seu carro. É Jesus quando não te dá um bom dia. É Jesus quando, de repente, devolve alguma coisa que você esqueceu. É Jesus a todo momento, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Como seria que agiríamos se fosse Jesus manifestado na nossa frente? Por que não fazemos com o outro como faríamos com Jesus? Precisa, então, que esse seja muito elevado espiritualmente para conseguirmos fazer o bem? Pontos importantes a serem refletidos. E fica aí no ar. Jesus os abraçou com imensa ternura e, como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, os outros ao redor, ridicularizando esse ato. Homens seguindo um Galileu, cara, que viagem. O mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Que fazes tu, Levi? Como se dissesse: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua existência? O que fazes tu, Saulo? O que fazes tu, João? O que fazes tu, Leila? O que fazes tu, Edson? O que fazes tu, Amilson? O que fazes tu, Levi? O que você está esperando? Por que está se demorando em coisas que não vão te contribuir? O que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora. Então ele diz: recolho os impostos do povo, devido a Herodes. Jesus nem falou nada sobre isso. Percebeu que não tinha compreendido a profundidade da pergunta e então diz: queres vir comigo para recolher os bens do céu? Lembram daquela passagem? Ajuntai os tesouros do céu, no céu, onde nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba, nem a traça come. Tesouros do céu, os bens do céu. Queres vir comigo recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, entendeu e atendeu comovido. Senhor, estou pronto. Ele estava numa posição hierárquica. Ele estava numa posição de destaque. Embora recebesse muitas ofensas por detrás, embora, de repente, fosse maldito
por muitas pessoas. Ele tinha uma posição no governo um tanto quanto importante, ele era um cobrador de impostos. E ele tinha que ser respeitado porque ele tinha um poder perante aquela sociedade. Ele não pensou duas vezes. Sabe-se lá o que vai acontecer. Mas estou disposto. Senhor, estou pronto. Então vamos. Disse Jesus, abraçando. Em seguida, um grande número, né? Um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. E ali foi instaurado o culto no lar. Culto esse que é muito conhecido na doutrina espírita, que faz com que a gente se conecte com Cristo, se conecte com os amigos espirituais, que traga luz para a nossa residência. Jesus foi quem implantou o culto no lar. Isso não é uma coisa da doutrina espírita. Para quem não sabia, fica a informação. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma invisível. Imagine quantos espíritos ali estavam envolvendo a todos para que intimamente se conectassem com Cristo e absorvessem esse primeiro ensinamento em praça pública. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape, gesto de amor. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pescadores, com homens analfabetos e simples que haviam acorrido, ansiosos por ouvi-lo. Jesus juntou a todos, pessoas de todos os tipos, nessa época onde o preconceito reinava, onde você tinha qualquer coisinha a mais, você se sentia superior ao outro. Todos ali juntos, unidos no mesmo propósito, que era se alimentar do pão divino, do Mestre Jesus. Como isso é importante percebermos que não existem barreiras nem preconceitos no plano espiritual. Isso são os homens que fazem. Por isso, devemos ajuntar tesouros no céu. Não estou dizendo aqui que a gente tem que se livrar das nossas riquezas, das nossas questões materiais. Não, não é isso. Lembremos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas temos que dar a Deus o que é de Deus. Devemos nos conectar com Cristo, esse que chamamos de mestre. Precisamos estar cada vez mais conectados para conseguirmos a nossa evolução com mais eficácia, com mais possibilidades. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, aquele lá do começo, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino, pegando novamente a referência do cinzel e do mármore. Cinzel é um instrumento que fazia os adornos, fazia as marcas naquilo que a gente ia trabalhando, tanto ferro, tanto mármore, enfim. Um instrumento, uma ferramenta. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e tomado pelas inspirações sagradas de Deus,
começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Me faz recordar quando ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Olha a galera que ele está juntando. Pecadores, imundos, desalentados, sofredores, doentes. É esse pessoal, sim, que não devemos cercear jamais a possibilidade de ingresso. Não faz o menor sentido nós estarmos numa casa espírita que exaltamos o Cristo e, de repente, fechar as portas para um bêbado que chega, para um doente mal cheiroso, para um mendigo. Não tem o menor sentido, porque nós precisamos abraçar essas pessoas. Mas, Sauler, calma aí, e as outras pessoas? Devemos compreender cada vez mais que Jesus, a essa época, juntava todos, sem preconceitos e sem nenhum tipo de divisões. Por que hoje faremos, tendo muito mais conhecimento, tendo muito mais complexidades em termos de compreensão? Não faz sentido. Não faz sentido. Precisamos abraçar, porque, de repente, a gente vai cerceia o ingresso desse que foi muito trabalhado pela espiritualidade até chegar nesse local. Meu Deus, ainda acreditamos em acaso? Não existe acaso. Esse foi conduzido. Ah, não, mas ele pode ter sido conduzido por espíritos trevosos. Que maravilha, então! Porque está vindo para o lugar certo. Os doentes procuram hospital. Os incultos procuram as escolas. E aqueles necessitados do espírito, da alma, do íntimo, procuram os templos religiosos. Então devemos abraçar a esses. Está fazendo sentido, gente? Espero verdadeiramente que sim. Porque ainda vemos muitos preconceitos, não apenas na doutrina espírita, no movimento espírita. A doutrina espírita não tem preconceitos. Mas o movimento espírita, as pessoas que atuam com base na doutrina espírita, sim, ainda são imperfeitas, sim, ainda são preconceituosas, mas precisamos virar a chave. Estamos num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. De repente, esse é um momento chave, ímpar, daquele espírito chegar ali naquela casa e, através do acolhimento, mudar a sua vida. E a gente, por conta de preconceitos, cerceia o ingresso. Será que seremos cobrados com relação a isso da nossa própria consciência quando desencarnarmos? Vale a pena aí a reflexão. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber aqui, onde Jesus fala aqui, né, nessa parte, os ignorantes do mundo, fracos, sofredores, desalentados, os doentes, os pecadores, seriam em sua mão o material da base para a construção da eterna e sublime, da sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu, havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz e, bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Olha que beleza e qual profundidade nós vemos nessas passagens, nessa página. Agradeço até mesmo a sugestão da casa de ter pedido que fizéssemos esse estudo, porque é extremamente rico e faz com que a gente se rememore em outras passagens do Cristo, porque tudo está conectado. Qual foi o momento da primeira pregação na sua vida? Qual foi o momento de despertar e de virar a chave para você? Qual foi o momento que você verdadeiramente abraçou o Cristo como sendo o seu mestre, o Salvador, o modelo e guia, a luz do mundo? Se ainda não aconteceu, há de acontecer.
pois todos nós estamos destinados à evolução e a sermos espíritos crísticos. Quanto mais nós avançarmos e buscarmos isso acontecer, poderemos avançar também com mais qualidade, mas sem velocidade e sem competição. Até porque, quanto mais eu avanço, mais responsabilidades eu tenho. Não é uma competição com o outro, e sim um grande impulso para que eu vá me melhorando cada vez mais. Se eu estou menos evoluído do que a Leila e o Amilson, eles têm mais responsabilidades para auxiliar a espíritos como eu e outros tantos. Não acaso todos os espíritos evoluídos, luminares, avatares, que já pisaram aqui na Terra, fizeram grandemente contribuições para a sociedade. Gandhi, Madre Teresa, Francisco de Assis e outros tantos. Podemos ser também pessoas que vão fazer a diferença, mas sem pensar em quantidade, porque se a gente consegue melhorar a nossa própria existência e de uma pessoa apenas, principalmente dentro do nosso próprio lar, saibam que a nossa reencarnação já conseguiu grande êxito. Eu vou esperar, então, não sei se realmente tem algum comentário, alguma pergunta, vou, então, encerrar temporariamente aqui a minha fala, com muita gratidão, com muita felicidade, porque esse estudo é um estudo muito importante para mim, porque eu estou na busca sincera de melhoria. Gratidão enorme pela oportunidade e aguardo, então, a possibilidade de comentários ou, então, perguntas para que a gente possa fazer essa troca verdadeira, sincera e muito, muito positiva. Você falou sobre os chamados, né, a importância dos chamados, dessa oportunidade que nós estamos tendo, que todos os dias a gente tem em nos melhorarmos, crescermos, refletirmos, aplicarmos, né, a doutrina em nossas vidas. Você consideraria a pandemia um chamado? A pandemia como um chamado, é muito interessante essa pergunta, Leila. Obrigado aí pela contribuição. A pandemia como chamado, eu não consideraria a pandemia como um chamado. Eu considero que a pandemia tenha oferecido um terreno para muitos chamamentos, muitos despertamentos, muitas situações quase que impostas para você que está nessa busca ou não, consciente ou não, sobre a questão de evolução espiritual, agora se vê face a face com muitas imperfeições, com muitas dificuldades, e sim, através das dificuldades, ainda precisamos dessa professora muito importante, que é a dor. Embora ela seja, às vezes, meio carrasca, meio ocre, meio azeda, meio durona, mas precisamos. Então, a pandemia eu não vejo como sendo o chamado, mas eu vejo como sendo a ferramenta que podemos nos utilizar para fazer outras obras. Através da pandemia, muitas pessoas se conectaram mais com Deus. Através da pandemia, sendo ferramenta, imagina a pandemia sendo ferramenta. Através dessa ferramenta, as pessoas se conectaram mais com Deus. Através dessas ferramentas, as pessoas começaram a olhar mais para si. Através dessa ferramenta, as pessoas começaram a se ajudar mais. Através dessa ferramenta, as pessoas começaram a olhar mais para o próximo. Através dessa ferramenta, as pessoas começaram a atuar mais na seara do mestre. Eu digo, eu sou um deles. Já há um bom tempo, eu tenho, em média, isso porque a minha agenda, graças a Deus, como terapeuta, é muito, muito cheia, mas eu faço, em média, cerca de 4 palestras por mês. E em lugares que eu nem sonhava que, de repente, eu conseguiria fazer. Até fora do país acontece. Então, é o tipo de situação que essa ferramenta me possibilitou me conectar ainda mais com Jesus através dessa oportunidade de trabalho. Então, eu vejo a pandemia como uma ferramenta ao qual podemos nos utilizar para avançar. Porém, sendo uma ferramenta, você pode utilizar ou não, porque através das dificuldades o chamamento acaba vindo. Onde existe a dificuldade, existe a oportunidade. E precisamos cada vez mais ter olhos de ver, ouvidos de ouvir
e coração de sentir. Espero ter respondido. Obrigada, querido. Respondeu? Tem uma... Sauler, a Lucila, ela colocou aqui, não uma pergunta, mas uma concordância na sua fala. Ela botou assim: perfeito, Saulo. Não tem sentido cercear a entrada de irmãos em nossa casa. Então, ela fez essa observação e uma característica que nós, do João Batista, nós tínhamos um trabalho da sopa, era todos os dias, né? De segunda a sábado, às 18 horas, mais ou menos, se não me falha a memória. Só que a gente fazia um trabalho realmente assim, as pessoas entravam lá e a gente ainda não tinha uma estrutura adequada. Em função de não ter essa estrutura adequada, que é mão de obra, né, vamos dizer assim, trabalhadores, você se planejar de fato. Então, aproveitando o comentário da Lucila no YouTube, vem colocar essa reflexão de uma experiência do João Batista. É importantíssimo abrir a casa para todos, mas precisamos preparar os trabalhadores e a casa para que isso aconteça, né? Então, o João Batista já tinha isso, tem isso no seu DNA. Precisamos nos organizar, precisamos estar preparados para receber uma pessoa alcoolizada. Precisamos estar preparados para receber uma pessoa que é um dependente químico e acabou de utilizar, né, a droga. Então, o que a Casa Espírita sempre fez, ela nunca fechou os portões, né? Até a gente chegava e falava assim: olha, aqui dentro você não utilize a droga aqui dentro, né? Então, tinha um trabalho da sopa, a gente fazia um trabalho de 15 minutos de evangelização, mas é uma grande experiência que nos trouxe, própria, depois nas reuniões mediúnicas, falou assim: olha, tem que se preparar. Não fechar as portas, mas tem que se preparar. O que você poderia falar disso? Perfeito. Eu quero agradecer o comentário, Lucila. Muito legal mesmo. E realmente esse é um ponto importantíssimo. E também todos os seus comentários, Amilson, muito rico, porque é isso mesmo, né? Existe muito essa questão quando a gente lembra, né? Muito é falado na doutrina espírita, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí a gente precisa esperar o trabalho aparecer para a gente se preparar? Será que nas casas espíritas estamos com a urgência, por exemplo, de ensinar Libras para os evangelizadores, para os recepcionistas, para as pessoas que estão ali próximo, de repente até mesmo ter um intérprete de Libras no momento da palestra pública? Será que não estamos cerceando a compreensão para esse tipo de público que tem uma situação atípica? Então, são coisas que a gente começa a perceber porque a gente precisa se antecipar. Me recordo muito quando, certa vez, eu com os jovens da evangelização da mocidade, lá no Lar Francisco de Assis, tem bastante tempo, nós fomos para a calçada para recepcionar as pessoas e também até mesmo pessoas que estavam passando ali e oferecer o abraço grátis. Colocamos uma plaquinha de abraço grátis e assim fazíamos. E eu me recordo que muitas das vezes os jovens ficavam ressabiados, meio receosos de dar o abraço, dependendo de como era a pessoa. E aí eu me recordo, você fazer o bem àquele que está tudo certo, aquele que é limpinho, aquele que é bonitinho, aquele que é bem cheiroso, é fácil. Mas e aquele outro que já é relegado pela sociedade, onde tem dificuldades, e passou um, bem sujo, mal cheiroso, bêbado. E aí ele já ia passando direto, e eu fui e desejei boa noite para ele. Ele me virou quase que com um olhar de raiva. E boa noite de quê? E aí, nesse momento, poderíamos todos pensar o quê? Tá vendo? Só por isso que não tem que falar nada. Dificuldades e oportunidades. Eu falei, boa noite, meu amigo. Eu desejo que realmente você tenha uma noite maravilhosa.
E aí ele parou, olhou, me encarou, virou, porque ele já tinha até passado por mim, virou, e quando ele virou, ele falou: por que você está falando isso para mim? E aí eu falei para ele: porque eu fico muito feliz de ter a oportunidade de agora estar conversando com você. Eu posso te dar um abraço? E ele, meio que desconcertado, se permitiu ser abraçado, depois me abraçou e começou a se emocionar, dizendo que ele não recebia um abraço há muito, muito tempo. Oportunidades. Oportunidades que a gente, só conectado com Cristo, vai conseguir com mais clareza, mais qualidade, conseguir perceber. Porque nós somos muito imperfeitos. Mas quanto ferramentas do Cristo, nós somos manuseados por Ele. E por isso que faz tão bem atuar no bem. Por isso que é tão maravilhoso quando a gente se permite trabalhar na seara do Mestre. Porque a gente fica, assim como diz na música, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, mas as rosas também ficam impregnadas com a energia de quem as distribui. Nós somos as ferramentas manuseadas pelo Cristo, então ficamos com a energia dele. Por isso que a gente se sente tão bem quando a gente faz o bem. Está fazendo sentido, gente? Maravilhoso ouvir essa aula. Muito bom. Mais alguma participação, amigo? Abra os microfones, abra os corações. Aproveita o símbolo sol aí. Nada a perguntar, né? Boa noite, Sauler, ótima a sua fala aí, né? A fala do evangelizador, né? Tá assim. A gente que trabalha na evangelização logo percebe, mas é muito importante, né? Esse aconchego, né? Às vezes a gente acha que vai levar alguma coisa e a gente é que traz, não é? Nessa hora que a gente vai fazer a tarefa, a atividade, se propõe a fazer alguma coisa. E falando da internet, por exemplo, eu hoje estou com a minha irmã aqui, né, a Bia, e ela mora em Carapicuíba. E se não fosse a internet, né, a gente não estaria nessa possibilidade de estarmos ouvindo, né, o mesmo estudo. Então, isso, assim, é mais possibilidades, né, para a gente. Já não dá mesmo para a gente dizer, eu não sabia, não chegou até mim, não tem jeito, né? Obrigada, viu, Sauler? Muito bom mesmo. Esse livro Boa Nova, ele é fantástico. Eu que agradeço o carinho, agradeço aí as palavras. E é justo isso, né, gente? A gente sempre pode buscar. Lembra dessa passagem? Buscai e achareis. Pedi e recebereis. Batei a porta e a porta se abrirá. Pois todo aquele que busca, acha. Pede, recebe. Bate a porta, ela se abre. Mas o que estamos buscando? O que estamos pedindo? Em quais portas estamos batendo? Porque, sinceramente, não acredito que Jesus estivesse pregando peças em nós. O que eu vou buscar, eu vou encontrar. O que eu estou pedindo, mesmo que não verbalizando, no meu íntimo, eu vou ter. E as portas que eu estou batendo vão se abrir para mim. Então, com consciência, vamos começar a analisar o que realmente nós queremos para a nossa vida. Assim como é o título da palestra, as primeiras pregações, nós podemos, assim como é a recomendação do Cristo, de Chico, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Vamos fazer agora. Vamos mudar agora. O convite do Cristo é incessante a todo momento, mas podemos decidir por iniciar as nossas próprias pregações, as nossas primeiras pregações, podendo ser para nós no espelho, podendo ser para a família, num culto no lar, podendo ser numa evangelização, num grupo de estudos, numa praça pública. Como eu acho belo aquelas pessoas que muitas das vezes da Igreja Universal
se permitem colocar numa situação que muitos enxergam como vexatória, em praça pública, falando o nome de Deus? Será que podemos fazer algo nesse sentido? Me recordei agora que certa vez eu estava começando a fazer um movimento de ir na praça pública de Macaé com um violão, um livro de mensagens, tocar violão, ler uma página, continuar tocando, ir lendo. E era incrível como eu me sentia bem por estar fazendo isso. E em alguns momentos paravam algumas pessoas e ouviam, queriam entender, queriam saber o que estava acontecendo. E esse é o grande ponto. Não devemos ter vergonha de falar do Cristo. Precisamos compreender que o amor cobre uma multidão de pecados e que, sendo ferramentas do Cristo, não somos nós, é o Cristo que está sendo elevado. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Agradeço mais uma vez, gente, imensamente a oportunidade de trabalho. Meu Deus, como isso é importante para mim e como eu fico feliz. Saibam que realmente isso faz a diferença na minha vida. E que vocês também tenham a possibilidade de trabalhar, porque nós somos os grandes beneficiados. Lembra? Quem está nos manuseando, quantas ferramentas é o Cristo. Então, nós ficamos com um pouco do perfume do Cristo através do contato com Ele. Gratidão enorme.